Na juventude, Francisco Garibaldi Santana foi uma pessoa muito peralta. A minha afeição pelos livros nasceu de um gesto de confiança do professor Macedo. Ele me levou, junto com outros colegas, para um encontro estudantil em Fortaleza, onde eu tive a oportunidade de assistir o pronunciamento de vários estudantes secundários iguais a mim. Quando eu retornei de Fortaleza, eu retornei outra pessoa. Isso por volta dos 14 a 15 anos de idade. Concluído o ginasial aqui mesmo em Brejo Santo, eu fui estudar em Fortaleza e fiz o clássico no Liceu do Ceará. Terminado o clássico, eu fiz vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. E aí eu já era uma pessoa muito afeiçoada, até demais, com os livros. Eu não tenho a formação de historiador, mas tudo aquilo que interessa ao humano me toca. E em determinado momento eu resolvi escrever um livro sobre Brejo Santo. São ensaios, são 3 ensaios sobre Brejo Santo. E o fiz em homenagem ao meu avô José Denguim de Santana. Porque em 1963, meu pai, que tinha sido prefeito de Brejo Santo 2 vezes, não tinha mais condição de mandar a minha mesada. Não é porque fosse alta ela, é porque ele perdeu toda a condição econômica. Então eu fui agraciado pelo meu avô Zadenguim, que morava em Goiás, que passou a me mandar uma mesada. Foi com essa mesada que eu comecei a receber no 1º ano de faculdade, até o 5º, né, que eu consegui concluir o curso de Direito. Concluído o curso de Direito, eu passei 8 meses em Fortaleza, porque um colega, já mais maduro do que eu, montou um escritório e queria que eu fizesse advocacia com ele. Lá por volta de agosto, eu constatei que, pelos encargos que eu tinha, que o escritório não estava correspondendo. Então decidi vir para Brejo Santo. E aí, uma curiosidade, eu fui o primeiro advogado residente da cidade. Como advogado, eu trabalhei até 1974. Grande parte desse período foi no Juazeiro. Em 74, eu resolvi fazer exame ou concurso público para promotor de justiça. Fui aprovado em 74 como promotor, assumi a primeira comarca, Caririaçu, e fui promotor ao longo de 20 anos. Em 1994, eu fiz o concurso para juiz do trabalho, um ramo da magistratura federal.
E aí passei a ser juiz, na maior parte do tempo na vara de Juazeiro do Norte, até me aposentar em 2000. Este é o resumo do que eu realizei ao longo da vida. Certa vez uma pessoa perguntou se eu era impelido por grandes ideais. Eu disse, não, eu fui escapando. Escapei como advogado, escapei como promotor, escapei como juiz, certo? Mas, depois de aposentado, eu voltei ao trabalho que exerci ainda em parceria com meu filho, Sérgio Vasconcelos Santana. Os elementos outros não ajudam. Mas Francisco Martins de Moraes, que consta da Carta de César Maria de 1717, casa perfeitamente com os encadeamentos históricos de Brejo Santo. Primeiro, o primeiro grupo familiar que habitou os sítios Nascença e Brejo, em torno dos quais surgiu o Brejo Santo, vai verificar que o casal primordial foi Bento de Oliveira Rocha e Joana Rocha, sua mulher Joana Rocha, que tinha em seu núcleo familiar o filho conhecido na história de Brejo Santo como o Alferes Gonçalo de Oliveira Rocha. Gonçalo de Oliveira Rocha, Alferes, que significa tenente, era viúvo e casou em segunda núpcias com Joana Martins de Moraes. Esse fato é de muito relevo, porque liga os moradores primeiros dos sítios Brejo e Nascença ao sesmeiro realmente que estava assentado no Riacho dos Porcos, que era Bartolomeu Martins de Moraes. Joana Martins de Moraes, filha de Bartolomeu Martins de Moraes, casou com Gonçalo de Oliveira Rocha. Gonçalo de Oliveira Rocha. Da união advieram dois filhos que nós conhecemos. Gonçalo de Oliveira Rocha, que casou em segunda núpcias com Joana Martins de Moraes, é apontado na história de Brejo Santo como feitor de Maria Barbosa. Sobre Maria Barbosa, que dizia ter uma criação de porcos em porteiras, não existe registro desse fato. E Gonçalo, o Alferes Gonçalo, não foi feitor de Maria Barbosa. Na realidade, o Alferes Gonçalo de Oliveira Rocha, em casando com Joana Martins de Moraes, tornou-se, por sucessão
dono dos sítios que ele e os seus pais ocupavam, Brejo Santo e Nascença. Localidade que representava um verdadeiro oásis nessa região, principalmente para quem vinha do Pernambuco, em torno da qual surgiu o povoamento de Brejo Santo. Gonçalo de Oliveira Rocha e Maria e Joana Martins de Moraes tiveram, pelo conhecimento que se tem, 2 filhos. Outro, Gonçalo de Oliveira Rocha Júnior e Pedro Martins de Oliveira Rocha. O Gonçalo de Oliveira Rocha, o filho, continuou com a possessão dos sítios Brejo e Nascença. Já o Pedro foi morar em Milagres. Ele se instalou na localidade de Nazaré, e lá viveu por toda a vida. Mas ele, já com idade um tanto avançada, aos 80 anos, ainda casou e teve 4 filhos. Pedro Martins, de quem foi sucessora Maria Pia, Antônio Martins, de quem foi sucessora Dona Sinhá, né? João Martins, de quem foram sucessores outros Martins que habitavam a margem do Riacho dos Porcos, de forma que nós temos uma sucessão patrimonial e uma sucessão familiar que confirmam plenamente que o cismeiro de Brejo Santo foi Francisco ou Bartolomeu Martins de Moraes. Que Dona Maria Barbosa faz parte dessa parte imaginosa da nossa origem. E que Alferes Gonçalo de Oliveira Rocha nunca foi feitor de Maria Barbosa. Ele, na realidade, por sucessão, tornou-se proprietário, era proprietário dos sítios Nascença e a margem dos quais se formou e se desenvolveu o grupo humano que resultou na cidade de Brejo Santo. Essas conclusões eu tirei a princípio em conversas que eu mantinha com meu tio senhor, dia de domingo. Porque meu avô Zé Denguim, ele foi proprietário de muitas terras, principalmente naquela região. E eu perguntei de quem ele adquiriu. Ele me disse, dos Martins de Moraes. Meu pai, às vezes, dia de domingo, trazia um animal, botava caçoás, né, ou cagalhas, e levava presente para esse pessoal lá na margem do Riacho dos Porcos. Então me deu origem de várias propriedades que ele foi adquirindo deles, dos Martins de Moraes. E os Martins de Moraes foram, até bem recentemente, os grandes proprietários de terra de Brejo Santo.
Não é possível conceber que Lobato Lira foi o Sesmeiro se ele não tem um descendente e se ele não deixou, ou não vendeu, não transmitiu nada a ninguém das propriedades de Brejo Santo. Daí se entender que o relato inicial, ou mítico, da história de Brejo Santo precisa ser revista, reexaminada. Eu, pessoalmente, entendo que o primeiro casal que se fixou na localidade Brejo da Nascença foi Bento de Oliveira Rocha e Joana Rocha. O sesmeiro de Brejo Santo foi Francisco Martins de Moraes ou Bartolomeu Martins de Moraes, que se fixou às margens do Riacho dos Porcos e adquiriram, quer dizer, por força da Sesmaria, as grandes propriedades. Nos relatos do Padre Gomes estão todas essas constatações. Apenas há um mau aproveitamento desses dados em conclusões lógicas. O Brejo tem uma rua chamada Sesmeiro Lobato Lira. Eu acho que devia ser revisto isso. Tem também uma rua chamada Maria Barbosa. Quem estão plantados nas origens de Brejo Santo são o casal Lobato, o casal Bento de Oliveira Rocha e Joana Rocha. E em termos de Sesmaria, nós temos em nossa conta que o sesmeiro de Brejo Santo foi Francisco ou Bartolomeu Martins de Moraes.